Shabbat Shalom, gente, que o Eterno te abençoe. Nós hoje iniciamos, né, o inverno, como dizem, né, 25, 26, né? Então, a gente vai alinhando, né, nesse tempo agora. E aqui se move algo que eu preciso primeiramente falar com vocês algo, né? O que acontece, gente? Primeiro ponto aqui, para que você entenda no que se refere em tempos e estações, eu quero primeiramente, Shabbat Shalom, Jeane. Primeiramente, te levar a um entendimento, tá? O primeiro entendimento é que você precisa ter a compreensão, primeiramente, da questão de tribo, dessa questão de nascimento, né? Algumas pessoas vieram falar comigo, tal, aí eu preciso falar para você, né? O mover em que nós, né, trabalhamos, alinhados com a palavra, alinhados com o que a Bíblia fala, né, e ela nos posiciona, é o calendário lunisolar, né? Então, esse calendário, ele se move diante da data do seu nascimento, então, exatamente naquela data, né? Às vezes pode confundir, né? Uma questão de pessoas que, né, possivelmente nasceram no fim do mês, e aí, né, às vezes, né, inverte. Eu estava olhando ontem, né, aí eu até fui na Jeane, né, eu, Jeane, me dá a tua data de nascimento aí eu fui conferir e tal. A Jeane completando hoje, né, gente? Aí eu fui olhar na estrutura do calendário, ela é de Dan, né? Ela é de Dan. Então, ela se move, né, no ano que ela nasceu, né, biblicamente, no mover da lua, né, na questão, né, dos quatro tempos da lua, ela nasceu nesse período, né, e que caiu no mês de Dan, né? Já tem pessoas que, né, ainda vão aniversariar, que é, no caso, a Cristiane mesmo. A Cristiane, ela é da tribo de Benjamim. E às vezes pode, né? Porque não é um calendário fixo, né? Não é um calendário fixo. Ou seja, não é gregoriano, não é o calendário de janeiro a dezembro, não é esse calendário, né? É um calendário que se move, tá? De forma lua, o calendário que nós seguimos de forma gregoriana, de janeiro a dezembro, ele é unicamente solar. O calendário bíblico, né, é lunisolar, ou seja, lune, lua, se move pelas estações da lua, e o sole, né, que é o sol, é a questão fixa. E onde é que unicamente fica fixo? As festas. As festas, elas são fixas, ou seja, elas têm um tempo fixo. Os meses, eles têm essa questão de 3 dias, 4 dias, 5 dias, né? Por aí vai, deles se movimentarem, né? E aí a gente teve uma observação, eu acho que foi no ano passado, ou faz, né, mais de um ano, que tivemos 13 meses, né? A dar um e a dar dois. Não sei se vocês lembram. E aí, este tempo agora, nós estamos nos reorganizando, porque tivemos 13 meses. Vocês sabem que o calendário judaico, né? Eles têm 13 meses. Tem um período de 13 meses. E agora nós estamos, né, a questão da Lua, reorganizando. E esses casos fazem com que, em ter Adar 1, Adar 2, que é o mês de Adar 1, o mês de Adar 2, né, com que sejam alteradas essas datas civil judaica, tá? Então, deixar claro para vocês, tá? Mas essa questão aí, né, do calendário e o outro ponto, né, para a gente começar também a trabalhar essa questão do Natal, né? Tivemos algumas questões de dúvida e por aí vai. Eu quero aqui, né, em nome do ministério, né, porque a gente trabalhar nessa questão de tempos e estações, a gente acaba confrontando, né, festas pagãs.
né? A primeira questão, né, não é fácil, né? Não é fácil e muitos de nós ficamos praticamente isolados, né? E não é fácil, né, a questão, né, de frequências das trevas. Para onde você vai, né, é uma iluminação falsa, né? Então, não é um tempo, né? Eu creio que seja o tempo mais difícil, porque envolve família. Então, eu aconselho, o primeiro ponto que eu aconselho, né, é uma das coisas que eu bato, porque eu comecei a entender, e a raiz, ela é terrível, panetone, né? Um outro ponto, né, estar em família, gente, desculpa, gente, é inevitável. Todos nós vamos estar em família, né? E aí nós precisamos, né, nesse tempo agora, né, também visitar famílias. Eles não entendem isso, né? E o que eu tenho para dizer para vocês em relação à abertura de portas, né, evitem comidas que são feitas nesta época. Especialmente vocês, mulheres, vocês conhecem o que é uma receita que ela é, né, normal, né, um arroz, um feijão e por aí vai, né? Mas existem alimentos que são basicamente, né, feitos nessa época. Eu aconselho a vocês não se alimentarem, né? Exemplo, tem muita receita com uva passa, né? E por aí vai. Vocês sabem mais do que eu. Então, são alimentos diferenciados que são confeccionados nessa época, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu aconselho, né? Eu aconselho a questão da alimentação em uma certa hora, especialmente meia-noite, né? Com esses tipos de comida. Aí eu aconselho, né? Exemplo, se vai estar com a família, né, meia-noite por aí vai, né? Ou, né, se não é sua casa, né, pior ainda, porque você não pode comer antes, né? Come depois, né? Escolhe aquele alimento, né, que não venha, né, faz uma oração, tá? Porque alimento é uma coisa, é inevitável. O meu ponto é o panetone aqui, tá? É como comer carne de porco, né? Não vai, né? Então, já é algo, né, complicado. E aí, o meu ponto de alerta, de sinal vermelho, é esse. Os demais, sabe? Ora, tá? Não façam na hora exata, porque, entendam, gente, todo mundo gera os fogos, como exemplo, Natal e Ano Novo, todo mundo está ali comendo, tá? Então, esse ponto gera uma frequência. Nesse ponto aqui, né, gera algo. E aqui que está o perigo, né, da participação dessa ceia. E a gente entende o que é a palavra ceia. Gente, não é só um almoço. Eu não vou almoçar na casa da minha sogra, na casa do meu sogro. Eu vou lá com eles festejar. A palavra aqui é uma ceia. Eu quero colocar isso na mente de vocês, vocês entenderem. Então, é colocado aqui o papel, o pacto, né? Ela traz memória. E aí, gente, que tipo de memória vocês acham que vai estar sendo levantado nesse tempo? Ciclos do passado, questões podem voltar mais forte, portas que nós fechamos, né? E aí podemos acabar abrindo, né? E damos acesso e aí volta a sete piores, como a gente sabe, né? Então, gente, estejam com família, sabe? Aqui não tem radicalismo e muito menos a gente sabe que às vezes na sua casa é só você. Então, né? Se reúna, aquela coisa toda, né? Só toma cuidado, né? Não se isola, né? Mas se policie, né? Seja maleável, porém, cuidado com o que você escuta, com o que você vai comer, né? E especialmente, tomar cuidado com certo tipo de presente. Estejam em alerta em tudo, né? Nessas questões de reuniões, questão de empresa, basicamente. Então, eu falo com todo carinho,
porque às vezes vocês lutam tanto o ano todo, vocês, né, fazem libertações, muitos de vocês, né, levam pancada de ficar na cama, né? E aqui eu quero só que vocês entendam isso, porque nós vamos entrar e já estamos aqui oficialmente em um contexto de Moloque, Jano, Cronos, Saturno, são contextos de roubo, tá? Roubos, roubo de bênção, roubo de tudo que você possa imaginar, do que você, né, lutou tanto. E o pior, né, fazer com que, né, o seu gerar, né, muitos de vocês estão gerando algo, podem estar no sétimo mês, no oitavo mês, no nono mês, é aborto. Então, tomem cuidado, porque não tem como a gente ceiar com Yeshua e depois ceiar com as trevas. Então, eu só aconselho isso, né? Kildra mandou mensagem, eu disse, eu vou responder à noite, né? Eu acho que ficou bem claro, né? Essa questão do Peru também, né? É algo que só também é trabalhado nessa época, né? É algo que a gente começa a entender. Então, entendam isso, gente. Ninguém vai ficar com, ninguém vai, né, antecipar jejum, ninguém nada. Você não vai se isolar, né? Você não vai ser, né, aquele, né? Ah, tá lá o fanático, né? Não, gente, vocês entendem, discernimento. Pera, isso daqui eu posso, isso aqui eu não posso, e aí vocês vão caminhando, tá? E sempre em oração. Ah, o alimento não é da minha casa. Gente, estou na casa de não sei de quem. Ora no alimento, você não sabe como foi feito, que energia tem, né? Então, alimento é energia, gente. Alimento tem frequência, né? Exemplo, se você não está jejuando, deixa de comer, você vai ficando fraco. Então, o alimento faz o quê? Renova a sua energia. Então, o alimento é uma energia. Aí eu te pergunto, que energia, né? Aquela manipulação daquele alimento ali, né? Foi trabalhada. Aquela pessoa que manipulou, como é que ela estava? Gente, se a mulher tá brigada com o esposo, se teve discussão, não sei o que, não sei o que, a comida que ela faz, esse ódio, essa raiva e tudo mais, é depositado na comida. Vocês sabiam disso? Por isso que a gente fala, né? Eu fiz a comida com muito amor. Então, a energia ali é depositada dessa maneira. Então, você se alimenta, você abre a sua boca para, né, dar acesso ao quê? Aquele alimento que veio com raiva, veio com fúria, com não sei o quê. E aí você, às vezes, não sabe. Pera, que sentimento é esse? Eu não sei que sentimento é esse. Foi disso, do que você comeu, tá? Ficou claro, gente? Tem alguma dúvida da questão de se policiar nessa época agora? Shalom, Liliane. Shalom, shalom, Garibalda. Da mesma forma, gente, comidas que são colocadas, né, ligados à Bahia, que tem, né, o óleo de dendê. O óleo de dendê, ele é oficialmente o óleo, né? A gente usa o óleo ungido, né? É o óleo das trevas, entendeu? Eles ungem com o óleo de dendê. Aí eu te pergunto, aquela comida que está com óleo de dendê, ela tá o quê? Ela está ungida, consagrada, por isso que a maioria dos alimentos, né, que são baianos, levados pela cultura africana, pega o dendê, porque ele já vem consagrado, entende? O que é ser consagrado já nasce para aquele objetivo. E pronto. Para o quê? E o pior, para uma deidade, para outra deidade, é oficial. Então, é dessa maneira, tá? Para eles é a unção das trevas. Isso mesmo. São comidas de terreiro, tá? Tá, gente? Então, vamos lá. Então, gente, nós começamos agora, né, o inverno. Então,
O inverno, né, é a época de purificação, é a época que nós, né, nos movemos, né, da morte para a vida, né, nos alinhamos para uma limpeza, né, santificação e de subir para o eterno. Então, é um tempo de nutrir, de nos nutrirmos em Deus, para que, né, o nosso propósito eterno, né, aliás, o propósito do eterno seja em nós revelado. E aí que nós clamamos para quê? Nesse tempo, novas estratégias, né? Clareza nos nossos objetivos. Porque o novo do eterno, para essa nova temporada, precisa, né, vir à luz. E é interessante que o inverno, ele sempre, né, ele sempre inicia, né, Tevet, né, que é um mês, né, primeiro do inverno, ligado à tribo de Dan, ela se alinha totalmente, né, na festa de Chanukah, que é trazer essa luz. Porque nós entendemos que no inverno, né, houve, né, o esvaziar, houve o ser selado, ser filiado ao eterno, como filho. Houve, né, a estrutura, né, de sermos vencedores na frutificação do descanso que foi proposto também pelo eterno, que é pelo menos entender, que é pelo menos caminhar, que é pelo menos entrar no descanso dele. E foi um tempo em que nós trabalhamos, fomos aprendendo e deixando o passado ir, seja também os sentimentos, as emoções e tudo mais, que é o envolvimento de cura. Eu descanso, eu descanso, eu descanso, eu descanso. E nós fomos aos poucos o quê? Entregando e também dizendo basta. Nós fomos nos despindo, nós fomos nos rendendo, nós fomos recebendo e ainda estamos recebendo diante da festa de Chanukah, que é a estrutura do azeite do Espírito Santo, para que esse abastecimento, né, venha nos encher para o inverno. Encher de quê? Do poder do Espírito. Nós trabalhamos a questão da confiança. Em quem? No Eterno também. Trabalhamos paternidade. E aqui nós, o inverno não, o outono nos ensina que nós precisamos crer que nada, né, de velho ficou em nós. Ou seja, camada por camada trabalhada, coisas velhas, né? Nós precisamos nos despir. E por isso, né, que nós precisamos entrar no novo. Então, o velho tem que ficar para que, né, o novo entre, né? O novo vinho, que é a sua identidade para nós, em seus propósitos, né, e destino. Então, gente, algo eu vou deixar primeiro, né, esse versículo aqui para a gente iniciar esse tempo agora, né? Abram as suas Bíblias aí em Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 12, gente, até o 16. Eu vou fazer essa leitura, tá? Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, gente, se você obteve um conhecimento, ande de acordo com ele. Se você recebeu da palavra, né, algo, caminhe de acordo e flua, né, de forma ampliada naquilo que o Senhor, né, liberou para a tua vida. Então, esquecer o passado é crucial deixar para trás, né, experiências, né, que muitas delas nos paralisa, tá? Né? E às vezes certas questões de erros, né, e até certas vitórias que nós achamos nos impedem, né, de avançar. Então, a palavra fala focar no alvo. O alvo, gente, é a maturidade espiritual, é termos essa conformidade com a imagem de Yeshua. É ela que nos motiva a continuar a nossa jornada de fé. Ou seja, é um tempo de perseverança. E aí nós devemos, né, seguir em frente, confiando que Deus está do nosso lado. Então, a ênfase aqui, ela está focada nessa liberdade, né, do peso do passado, que esse peso muitas vezes é colocado sobre nós, que às vezes não é nosso, não é nosso, e que precisamos compreender, porque o passado só pode, né, verdadeiramente, né, ficar para trás se ele for confrontado, né, se ele for renunciado, se ele for rejeitado, se houver cura, se houver libertação. Não tem como nós pegarmos o passado e basicamente fechar, né? Pegar um monte de caixão e fechar ali, não, né? Somos os coveiros, né? Não, não tem como. É preciso entender que esse passado ele só vai ficar como uma memória, né? Como uma lembrança, como algo que eu posso ir lá olhar e dizer, olha, ali naquele tempo ocorreu isso, isso e isso, eu aprendi isso e isso. Eu creio que você, né? E aqui nós já estamos para o outro. Você pode avançar aqui, 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 porque a minha experiência foi essa, essa, essa. Nós não podemos, né, suprir, e eu quero deixar esse entendimento aqui. Ah, eu quero esquecer o passado. Não, não vai ser curado, né? Só vai estar acumulando ressentimento, só vai estar acumulando mágoa e coisas não resolvidas. Por isso que a maioria das vezes para a gente, né, voltar não é fácil, mas o Senhor quer que nós venhamos voltar para aprender, ou seja, escola, sentar para aprender, né, e avançar para ser curado das feridas do passado, confiando unicamente em Jesus, que é onde ele vai trazer a cura, a restauração, a purificação, que é nesse tempo agora. Porque entendam, esquecer passado não significa ter uma amnésia. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é. O Eterno tá aqui e não está nos chamando para apagar, né? Ah, essa mensagem aqui eu vou apagar, né? Do meu quadro de passado. Essa recordação aqui ruim eu vou apaga de maneira nenhuma. Todas as memórias, sejam ruins, sejam boas, tem algo para aprender, tem algo para crescer, tem algo para avançar. A questão aqui é que nós não podemos ficar presos no passado. Nós precisamos prosseguir para o alvo, né? A nossa saúde, seja espiritual, seja emocional, seja mental, seja física. Só que precisamos encarar o passado. Então, esquecer estas coisas
é confiança, é ter trabalho, é avançar, é seguir, é se esforçar nessa purificação, que é inverno. Porque, gente, já ouviram aquela frase, né? Quem vive de passado é museu. Gente, vocês observam que o custo para se manter um museu é muito caro, porque o que tem em museu são coisas valiosas do passado, é muito caro se manter. Já imaginou eu e você como museus de passado? Já imaginou você com o processo do seu passado que é muito caro? Vocês estão entendendo? Então, gente, que nós venhamos nos purificar, que nós venhamos confessar, que nós venhamos nos perdoar, porque é um tempo de purificação de qualquer injustiça. Nós vamos entrar em mais uma camada de justiça. E nós precisamos deixar o passado para trás. Assim como essa estação de outono, né? A gente liberou uma oração hoje, né? Alinhando essa questão da estação já, para que as vestes, né? As armaduras, as roupagens, tudo que é de outras estações, o que é, né, do outono, que elas sejam, né, retiradas, que venham sobre nós desde já, né, essas totalmente, né, armaduras ligadas para esse tempo agora. Então, esses são princípios que nós precisamos obedecer. É a obediência. E não podemos nos desviar do alvo, né? Especialmente para olhar para viver olhando para trás. Porque corremos o risco, né, de bater com algo à nossa frente ou risco de cair. Tem um momento na nossa vida que nós não podemos mais carregar culpas desnecessárias, ficar revivendo o erro do passado. Nós precisamos nos levantar, prosseguir para o alvo. Então, esse esquecer e esse seguir em frente é como a mulher de Ló. Vocês observam? Olhou para trás, fez com que ela se virasse, né, com essa estátua de sal. Então, cuidado em relação à desobediência, a uma ordem do Eterno. Siga em frente. E é o primeiro contexto que eu falo para você, diante do seu dom, diante daquilo que o Senhor te colocou, às vezes como, né, na sua casa, né, como mulher, como funcionária, como empresária, o homem da mesma forma. Siga, siga, porque você já está, evidentemente, amadurecendo para algo profundo, sendo renovado. E aí você precisa, agora nesse tempo agora, olhar, né? Porque é uma águia voando. É tempo de você, né, subir aos altos céus, olhar para frente, se estender, deixando o quê? Coisas que ficaram para trás. Siga para o prêmio. E que prêmio é esse? Paulo diz, né, gente? O prêmio da soberana vocação. Tudo que foi estabelecido, gente, desde a eternidade. É essa filiação que o Senhor nos revelou no outono. Tu és filho amado. Hoje te gerei. Somos estabelecidos desses fundamentos, gente. Armaduras bem quentinhas, porque o inverno aqui não é brinquedo, não. É,
Eita, Jesus. Olha, o Pai Eterno vem nos fundamentar. Em quê? Novidade de vida. Para que nós venhamos receber o que é dele. Sem o quê, gente? Ranço de passado. Só a filiação nos levará a não temer o futuro. A não temer os invernos da vida. Porque o tempo da eternidade, eles são movidos e são mais fáceis porque nós vencemos como filhos. É onde nós vencemos os medos e as barreiras da orfandade. Nós buscamos agora, neste tempo, nutrição, que é onde o inverno nos traz. Estamos agora, desde já, nos preparando para um novo tempo. Um tempo de intensa gratidão e alegria, por mais que venham batalhas e friezas na nossa vida, que é o que o inverno também traz. Mas é um tempo que se move, né, de mudança. Porque no outono houve uma mudança de morte para a vida da nossa alma adâmica, que está cada vez mais agora clara, em que nós nos entregamos mais profundamente à profundidade do rio das águas. E aqui vem o quê? Agora, o desejo da purificação dos nossos próprios projetos, né? Daquilo que nós queremos em Deus. Então, nós entramos no inverno em si, cada um de nós, e nós vemos a manifestação de Deus. Através de quê? Nesse tempo agora, 3 tribos. Só que nesse tempo nós estamos debaixo, né, da manifestação do juízo de Deus. Primeiro ponto, Dan. Dan julgou, né? Mas como Deus julgou dentro do contexto do nascimento de Dan. A Bíblia fala que aos olhos de Raquel, Deus julgou. Aos olhos de quê? Da retidão da palavra. E o que houve foi o quê? Uma intervenção de uma mulher, que ela deveria saber que ela era, né, ovelha do pastoreio do Eterno. E não ela deveria buscar, né, as obras das suas mãos. E aqui se move nesse tempo, por isso, obras da carne. As obras da carne foram colocadas em prática. E nesse tempo, algo ruim se move, porque Raquel, ela teve, né, uma falsa noção de que Deus julgou a sua causa. E aí ela declarou, né? E é exatamente essa guerra que nós temos nesse tempo de inverno. Por isso que nós temos de estarmos dispostos a aceitar que nesse tempo acontece os juízos de Deus. É nesse tempo que nós somos levados a eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e por no teu julgar. A gente vê isso em Salmo 51, né, gente? Então, neste tempo, né, a nossa vida, ela recebe a imersão profunda diante da misericórdia do Cordeiro. Então, é onde nós acreditamos que a ressurreição virá só se nós permitimos o julgar de Deus e se nós o aceitarmos. Não apenas numa questão de sentenças,
mas num contexto amplo de direcionamento para nós. É onde nós somos levados à obediência, a receber, porque esse mês vem com julgamento muito forte, né? Eu, né, levanto-me como exemplo para ser, né, o juiz, para comandar, para dominar, para manipular. E não permito que o Senhor se mova. E, porque nesse tempo agora de inverno é um tempo de reflexão, em que Deus quer mergulhar. Aonde? Nas nossas mais profundas camadas de raízes. Por isso que a gente trabalha muito, né? Diz, olha, o inverno é muito pesado, porque o Senhor quer que nós venhamos mergulhar profundo. O inverno tem características profundas que também podem trazer frustrações, melancolia, né? Desespero. Vocês sabem, né? Quando nós estamos movidos totalmente nesse tempo, a, a, a gente tem uma alegria falsa. Qual a alegria falsa? A alegria do Natal, a alegria do Ano Novo. Ah, eu estou em família, aquela coisa toda. Quando acabam esses dois ciclos, quando chega janeiro, o mês parece que cresce, gigantesco. Começa a faltar financeiro, começa a dizer que, eu fiz todas as promessas, e aí são os roubos, né? Quando você começa a prometer, né? Ah, esse ano que vem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tudo é sugado, tudo é roubado. Tudo aquilo que você profetiza em um tempo errado é roubado. Quando você profetiza um ano novo, um Natal, não sei o quê, não sei o quê, tudo isso é roubado. Nem precisa de muito tempo. Em janeiro mesmo, você vê, né, já muitas coisas. Ah, vai ser o mesmo ano, vai ser a mesma coisa, nada mudou, e não sei o quê, né? Porque nós começamos a andar na mesma dinâmica, do mesmo tempo, no mesmo ciclo, que é o ciclo elevado de Jano, de Cronos e de Cairóis. Mas só quando nós entendemos que nós saímos desse tempo, nós entramos na eternidade, né? E aí nós começamos a entender, começamos a criar raízes profundas em Deus, vivências, e aí tudo que o Pai preparou começa a se mover sobre a nossa vida. A Alda colocou: brasileiros, ano novo só começa depois do carnaval. Porque, na verdade, Alda, essa estrutura de Natal, ela é ampla, ela é chamada de Saturnália, né? A Saturnália é o carnaval, né? Então, tem um ambiente, né? Não só de um contexto de uma festa. A porta abre, evidentemente, no Natal, tá? Dia 6, né? Consequentemente, de dezembro, começa essa estrutura, e aí ela é ampliada, né? Até os tempos do Natal, que é a Saturnália, né? Que tem muita coisa oculta que nós iremos começar a trabalhar e falar com vocês, né? Dando também conhecimento, alguns de vocês já têm, já obtiveram, mas nós vamos, né, trazendo, porque muita gente também não tem, não sabe, né? Por isso que esse ano eu também fiz, né? Juntei algumas informações e fiz um arquivo aí para vocês puderem dar uma lida, né? E aí é essa questão aí, Grazi. E eles não sabem que realmente só começa a iniciação. Sim, né? É verdade. Então, gente, esse tempo é um tempo de estudo, de reflexão, é um tempo, né? É um tempo de preparo, de muita nutrição, para que a gente venha entrar, né?
com as forças renovadas. Para onde? Para a primavera, que é um tempo de semeadura, né? Então, esse tempo de inverno estejam prontos, né, para que a gente venha subir, né, sairmos das atmosferas de frieza, porque a águia, ela, né, ela vai fazer o pleno voo, porém, como, né, árvores fincadas no ribeiro das águas, nas profundezas do Pai, né? Então, nós, diante desse inverno, ele traz características gigantescas, né? E também desafios para a agricultura, para a lavoura, que somos nós, né, gente? Então, neste mês em que nós trabalhamos, dezembro, janeiro, temos, né, esse bloco, né, podemos dizer assim, de três tribos, né, que é a face da águia, né? Então, fica Dan como o contexto do juízo, né? O meu juiz, ele me julgou. Dan significa isso. Então, que nós estejamos atentos ao juízo de Deus para as circunstâncias, porque, né, a Bíblia também fala, né, algum contexto de que é, esse mês é Tevet, né, é o 10º mês. Então, ele está atrelado também à bondade, mergulho, a questão também do olho mau, ou também do olho bom, e também do discernimento de espírito. A gente também atrela aqui, né, nós chamamos de ministros, né, que são a letra hebraica atrelada a esse tempo, ela a letra hebraica Ain, né, ela é olho, ela significa olho ou fonte, ou seja, a porta da fonte. Então, vamos trabalhar, né, para adentrar nessa estrutura, como também Dan, ela tem um estandarte, né? Ou seja, né, é a bandeira de Dan. Ela se move com balança e também serpente, por incrível que pareça, tá, gente? Então, tem um significado aí, nós vamos explicando, né, mais sobre Dan, e aí você vai entender o porquê. Também a questão aqui, o elemento de Dan, para que a gente venha entender, é carnalidade. Pessoas que se movem nesse tempo, a estrutura desse tempo é um tempo carnal, ou seja, é uma frequência que o inimigo quer que você, né, fique fincado neste mundo que jaz no maligno. Por isso que eu digo, é um tempo muito difícil, né? Nessa questão do que eu falei em relação a Natal, Ano Novo, né? Porque é um sugar mesmo e é um mover para que pessoas, né, sejam insubmissas ao eterno. Então, é um tempo em que a natureza maligna ela está vivificada, porque nesse tempo agora a confrontação, como eu falei, né, imagine quantas deidades fora, né, a estrutura do Natal. Nós temos Saturno, Urano, Capricórnio, Aquário, Cronos, Moloque, Jano, né? Ele se move, né? Lembrando aqui para vocês entenderem, como o sugador de ânimo, né? Como também é uma esfera que gera, né, o castrador de paz, o devorador de filhos, ou seja, Cronos, sugador de ânimos, Saturno, castrador de paz, Moloque, devorador de filhos, e lá vem Jano com os ciclos de repetição e de destruição da paternidade. Lembrando que nós estamos, né, em dezembro. Então, em dezembro se move a distribuição da mentalidade caída. Então,
aqui vem essa alimentação desses tronos da maldade. A bênção que a gente se move nesse tempo agora, de Jacó, né, que é Israel, de Dan, é porque Júpiter ele se move colado, né, com Saturno também. Porque a maioria dessas deidades, eles trabalham na paternidade, né? Na destruição, né? Então, é tempo muito forte ligado a isso. Primeiro contexto, gente, eu quero que vocês, né, abram as suas Bíblias. Eu quero hoje fluir nessa questão aqui. Gênesis. Abram Gênesis 49. O verso 16. Até o 18, tá, gente? Então, diz assim, ó. Dan julgará o seu povo. Ó, lembra? Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então, aqui a gente se move em uma tribo que foi concedida, né, na terra, né, com essa questão, né, de julgar. Versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho. Ó, julgar, né, a balança, e aqui serpente. Uma víbora junto à vereda, que morde os talões do carvalho e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Bom, essa é a bênção. E aqui nós vamos também para a bênção de Moisés, atrelada, né, a Dan, que está em Deuteronômio, capítulo 33, verso 22. Que esses são os frutos do mês, né? Vamos lá. Didã disse, ou seja, Moisés disse a Dan, Dan é leãozinho, saltará de Baçã. Então, essa é a bênção, né? Baçã é um lugar frutífero, viu, gente? Então, esse é o mover, né, dessas duas bênçãos nesse tempo. Quero deixar claro para vocês. Tudo aquilo que nós fizemos, desde a primavera, fomos trabalhando verão, fomos trabalhando outono, ó, primavera, 3 meses, verão, 3 meses, outono, 3 meses. Isso daqui dá o quê, gente? Um gerar, né? O que acontece depois daqui? Pode ter, né? Nascimentos. E também vai ter o quê? Por isso que entra agora o devorador do tempo anual. Ou seja, vai roubar. O intuito é roubar o quê? Tempo, sementes. Por isso que se move Cronos, Moloque, Saturno. Então, a confrontação aqui é Cronos versus o Pai da Eternidade. Também, né? A luta pela filiação, né? E também se move o julgar da ação do tempo terreno e o estabelecimento da eternidade sobre nós filhos, nesse tempo agora. Eu vou dar uma geral aqui para vocês entenderem, né? Uma questão geral. Também temos, posteriormente, entre janeiro a fevereiro, o outro bloco, alinhado ao quê? Né? A Aser, né? Mais uma tribo, que está ligada, né, também ao mês de Shevat, né? Que é 11º mês, que quer dizer erguer ou uma vara, né? É o mês da intercessão.
Depois a gente vai, né, se movendo entre fevereiro e março, ligado a Naftali, que aqui vem, né, no mês de Adar, né, glorioso, né, o mês da força, da resistência, que tem que ter por depois de ter passado 2 meses, né, o mês da capacidade, né, o que envolve, né, essa questão emocional, né, profunda que está ligado com Leviatã, né, o mês anterior a gente está ligado com Urano, e aí a gente passa para o próximo mês, né? Leviatã. Então, esses 3 meses que fazem, né? Esse tempo que nós estamos entrando agora é muito profundo da gente entender, tá? Porque a gente acabou de sair de um tempo de preparação, de filiação. Entramos em um tempo de planejamento de coisas novas. Toma muito cuidado, porque é nesse tempo agora que o Senhor vai te dar algo novo, estratégias novas. Não deixa que o inimigo, por nada, ele venha roubar. Faça e clame ao Senhor para subir, né, como as asas da águia, voando acima de tudo. Que você tenha, né, essas atitudes e você se enraize no eterno. E eu declaro sobre ti que nós, nesse verão, estaremos vivos. Ainda que possamos ter aparências, né, que o inimigo ache que nós temos, ou que o povo, né, possa achar. Ah, tá muito frio, tá morno, tá morno. Não, estamos queimando. O tempo pode estar frio, pode ser frio, mas dentro de nós tá queimando, é fogo, porque é um tempo que nós colhemos semente na presença do Eterno e nos preparamos na primavera semear. E aí tudo começa de novo, o mesmo ciclo. Nos renovamos o nosso vigor e depois descansamos, planejamos em paz. A paz que nós entramos na presença de Deus. Então, gente, que nós, ao entrarmos nesse tempo de chuvas fortes, de inverno, que nós venhamos buscar o abrigo do Eterno, da Sua palavra, da Sua direção, que nós sejamos regados, que nós venhamos ficar prontos para essa semeadura, que nós venhamos estabelecer, que nós venhamos permitir que a palavra do Eterno nos golpeie com muita força, para que nós, como terra, sejamos tocados de forma profunda. As águas que vêm do trono de Deus nos regue. E aqui nós declaramos que haverá excelentes chances para a nossa vida. Porque quando os golpes da palavra vêm sobre nós, eles nos marcam. Marca a nossa alma para uma semeadura de vida em Cristo Jesus. Porque nós seremos semeados por Ele, gente. Nós não nos atentaremos aos ditames da carnalidade ou às forças dos pensamentos malignos, né? Que formam, né? Mentalidades contra Deus. Nenhum sentimento que venha querer tirar a nossa paz. Gente, não luta, briga desnecessária. Não julgue de forma errada, que nós venhamos julgar com precisão, segundo a palavra do Eterno, porque é Ele quem é o nosso juiz, Ele julga e decreta. Que nós venhamos unicamente viver pelo poder da palavra,
semeada e acolhida em um solo bom, porque nós venceremos, né? Mais, né? Como a Alda falou ontem, né? Mais uma milha, ou seja, mais um momento nós iremos, né? Andar mais um pouco para vencer o que agora? Os ditames de orgulho. E logo agora, carnalidade, gente. O sugar, né? Para nos manter neste mundo. E que nós venhamos nos render à humildade, à mansidão de Jesus. Gente, abastecimento da palavra. Nós precisamos avançar. Precisamos crer. Esse é o tempo. Então, vencer essa guerra da soberba e do orgulho, porque logo o Cordeiro irá se manifestar e nós iremos sair, né, dessa prisão desse mundo, né, Nara? Dessa escravidão, porque o sacrifício do Cordeiro não foi em vão. Porque quando a gente se distancia de guerras desnecessárias, nós estamos crescendo e sendo maduros. Aonde? Em solo bom. E a palavra, o tempo, os ciclos de Deus vão se cumprindo em nós e na nossa casa. E essa é a manifestação de Deus para nós. Porque nós temos um juiz, mas mais ainda que um juiz, nós temos um pai. Um pai. Deixa eu abrir agora a 1 João para fazer essa leitura. 1 João, capítulo 2, do verso 1 em diante, que diz assim, ó: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É forte, né, gente? E não é fácil andar. Não é fácil seguir. Mas nós conseguimos, gente. Nós conseguimos. Que nós venhamos estar em lugares altos com o nosso Deus. Que nós venhamos entender a única suficiência de Jesus. Ele quem nos tomou. E nós somos dele. Gente, não temos falta de nada. Eu vou repetir para você. Jesus é suficiente. Ele nos tomou. Gente, somos dele. E nada temos falta. De nada. E é nisso que nós sabemos que nós vencemos todas as forças dos devoradores de tempo, do orgulho, das lutas sem propósito. E é assim que nós começamos a estar prontos para essa nova etapa, essa nova estação. Aonde? Filiados nele. Fomos filiados, né, no outono. Vencedores em frutificação do descanso. Entregando ao Senhor todas as coisas.
entregando na cruz. É teu, Senhor. No altar, é teu, Senhor. Faz a tua vontade. Luta as minhas lutas. Essa luta não é minha. E agora nós estamos na nutrição poderosa que o inverno traz. Que nós venhamos estar prontos para nos aprofundarmos nossas raízes nos rios das águas. Que nós venhamos levantar voo acima das nuvens. Que nuvens são essas? Da frieza. Como a águia faz. Porque o Eterno é o nosso juiz. É o nosso instrutor, né? É o nosso mentor, é ele quem nos governa. E que, pela fé em Jesus, nós somos filhos que manifestamos a vida do Pai através de um DNA, gente, santo e legítimo, que foi otorgado pelo Filho de Deus que habita em nós. E nós recebemos pela fé que nós venhamos guardar, né, os seus mandamentos. E neste tempo, o juiz Pai julgou nós através do Filho. E nós agimos neles e julgamos. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor, e que assim seja. Que você declare onde você está. A tua salvação espera, ó Senhor. Glória a Deus. Gente, eu quero agora liberar uma oração para esse tempo. Eu quero que você, nesse momento agora, né, possa orar, né, onde você está, pedindo que o Senhor alinhe tua vida para esse tempo, para esse inverno, para unicamente, né, pedir novas armaduras, alinhá-las sobre tua vida, né, entregar as velhas, que você ore junto conosco. Pai, nesse momento agora, eu apresento cada um de nós. Eu compreendo que nesse tempo profético do inverno, que se move no mês de Tebet, nessa estação, Yeshua, que nós venhamos estar sobrevoando como uma águia, voando e buscando, Pai, nossa purificação, nosso renovo. Declara o Senhor que no inverno temos essa intimidade de estarmos sozinhos com o Eterno, nos aprofundando no jejum, na oração e na santificação. Sabemos que o Eterno estipulou os tempos, as estações, para que nós venhamos alinhar nossa vida diante do relógio do céu. E que ele seja aqui realinhado agora sobre nós, cada um de nós. E diante disso eu profetizo sobre cada um dos teus filhos e libero aqui uma palavra profética de Daniel, capítulo 2, do verso 21 ao 22. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz.
Espírito do Eterno, nós clamamos nesse momento agora. Porque no inverno nós voltamos ao Senhor para prepararmos estratégias e ouvir o céu de forma nítida. Buscamos a Ti, Eterno, o Teu direcionamento. O direcionamento que o Senhor deseja para esse novo tempo. Que neste tempo agora nós venhamos olhar para dentro de nós, para confessar, para mapear tudo o que nós precisamos arrancar, todas as raízes malignas da nossa vida. Porque é o momento de entrar na porta, que é Yeshua. E saber que nós todos pecamos. E separados estamos do Senhor, por conta da iniquidade. Ah, Senhor, nós descobrimos que Tu, ó Pai, colocou o maravilhoso plano de salvação, enviando o Seu único Filho para morrer por todos aqueles que aceitam o Seu sacrifício. Porque Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Yeshua. Como a águia. Que nós possamos alcançar novos voos, lugares altos, aproveitando todo o vento, Senhor. E eu declaro João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Vem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que o teu agir, Deus, venha nos soprar para lugares onde nem nós imaginamos. E eu declaro Salmos 104, verso 4. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Yeshua, que nesse tempo profético de inverno, nós venhamos alcançar as riquezas em glória que provém de ti. Eu profetizo agora que elas sejam liberadas ao nosso respeito. Declaro que sejam detidos todos os ventos contrários, assim como o Espírito Santo trabalha como um vento que ele nos preencha por inteiro, trazendo a sua brisa suave, Senhor. Declara João capítulo 20, do verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, e que assim seja. Espírito Santo nos liberta da mente gregoriana, das prisões, da casa da religião, da pseudo-espiritualidade, todo gerado de falsas expectativas, de Natal, de Ano Novo, que não foi criado por ti. Pai, nos libera, Senhor. O teu novo agora. Arranca-nos do cativeiro, do engano, da mentira. Nos envolve com o teu amor, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a montar projetos que glorifiquem o teu nome no tempo certo. Senhor Jesus, nos capacita a viver o teu novo na estação do inverno. Nos reveste, Senhor, com tuas armaduras. Nos renova. Nós entregamos as velhas armaduras e nós te pedimos, Senhor Jesus, nos alinhe agora novas armaduras para esse tempo agora, para enfrentar, Senhor, esse mundo que jaz no maligno, Pai. Nos capacita a suportar, Senhor, as adversidades. Nos permite, Pai, que nós venhamos estar nos movendo em uma fé prática,
Nós não queremos, Senhor, ficar imóveis, queremos nos movimentar, queremos, Pai, colocar a mão no arado, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, que nós venhamos nos mover, Pai. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre nossas bocas, trombetas do Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, Senhor Jesus, para esse novo tempo, que nós venhamos vislumbrar, nos alimentar, que a nossa casa seja edificada como rocha através de Yeshua. Ele que é a rocha. Que nós venhamos nos revestir, Senhor Jesus. Pai, eu clamo agora, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Que neste tempo do inverno nós venhamos nos revestir do novo. Em nome de Yeshua. Que nós venhamos tomar posse deste novo tempo. Em um nome poderoso de Yeshua. Sejam liberados para esse novo tempo. Sejam abençoados para esse novo tempo. Sejam renovados. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor traga novas estratégias. Que o Senhor traga o seu novo. Que o Senhor libere nesse tempo agora uma nova unção, um novo derramar do seu azeite sobre vós. Que seja um novo tempo sobre a tua vida, um novo tempo de maturidade, um novo tempo para entender o momento certo de guerrear, o momento certo de se aquietar, o momento certo de falar, o momento certo de se aquietar. Que o Senhor te abençoe. Em um nome poderoso de Yeshua. Amém, amém. Shalom, shalom, gente. Que Deus abençoe tua vida. Amém e amém.